Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está nos alertando para o fato de que nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que nós iremos nos encontrar com Ele, que nosso justo juiz, nosso Salvador, mas que um dia virá e virá para que a gente preste contas, né, da nossa vida, daquilo que nós fizemos. É o juízo, que pode ser um juízo particular, quando você morrer, ou juízo universal, quando ele voltar, né, no fim dos tempos. O que interessa, e esse é o mais importante do Evangelho, para você ter a chave de leitura, né, é que Jesus, que é Deus de bondade, veio a este mundo para nos salvar. E nós estamos vivendo agora o tempo da misericórdia, o tempo em que nós podemos nos voltar para Jesus como Salvador. Nós temos tempo ainda, mas nós não sabemos até quando vamos ter tempo. Nós não sabemos qual é o prazo que nós temos. Jesus diz com toda clareza: ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados. Vejam só o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, está fazendo uma comparação, né? Ele está alertando, olha, do mesmo jeito que as pessoas sabem que tem ladrão e ficam alertas, né? Desse jeito você deve ficar alerta com relação ao juízo, ao tempo que se encerra e diz, agora presta conta diante de Deus. Vamos lá, vamos usar a nossa imaginação para a gente perceber o que Jesus está dizendo. Você tem bens materiais, você tem a sua casa. A gente que vive aqui no Brasil, nós vivemos num clima de segurança pública em crise. Nós não sabemos, assim, como que é que a gente tem que fazer mais para nos protegermos. Como é que as pessoas moram nas suas casas? Elas moram sabendo que o ladrão pode vir a qualquer hora. O que é que você faz? Porque você sabe que pode vir um ladrão a qualquer hora. Olha como é que as pessoas agem. Elas fecham a casa com muro, colocam cerca elétrica, colocam grades, alarme, câmeras, não é? Portão eletrônico. Quando a pessoa entra em casa com o carro, como ela não sabe nem o dia nem a hora, o que é que ela faz? Ela olha ao redor, vê se tem alguém, aí abre o portão eletrônico, entra com o carro rapidinho, não deixa aberto muito tempo, já fecha em seguida. O que é que essa pessoa está fazendo? Ela está sempre alerta, ela está sempre vigilante, porque ela está guardando um tesouro, um bem, um valor. Mas é um tesouro, um bem, um valor perecível, né? É o tesouro, o bem e o valor da casa. É o tesouro, o bem e o valor da vida. Esta vida que nós temos, que é uma vida física, transitória, a gente sabe que vai morrer um dia. Pois bem, Jesus está pegando essa experiência que você tem, essa experiência básica e fundamental, e está dizendo para você, olha só, assim como você tem atitudes de estar em alerta, estar em defendendo, tomando cuidado, você está sempre pronto para enfrentar um perigo para os seus bens materiais, para a sua vida material. Então, assim, da mesma maneira, você deve estar alerta com relação à sua vida imortal, à sua vida eterna. Por quê? Porque o que é que temos aqui com relação à vida eterna? Você precisa estar prontos.
estar pronto, sempre pronto e alerta, porque esta vida é transitória e você não pode encerrar esta vida em pecado mortal, né? Peça a Deus a graça. Meu Deus, dai-me, Senhor, a graça da perseverança final. Dai-me, Senhor, a graça de, no momento da minha morte, na hora em que eu for me encontrar com, aspas, com o ladrão, na verdade aqui o ladrão é a comparação, né? Ou seja, na hora que eu for me encontrar com o justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo, eu esteja na graça. E o que é a graça? A graça é você estar perdoado dos seus pecados por Jesus misericordioso, né? Nós temos hoje como Salvador misericordioso aquele que um dia teremos como juiz. Então você tem que estar pronto, você tem que estar alerta. Essa é a primeira lição que Jesus dá e dá para os discípulos, né? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Mas aí depois que Jesus ensina isso daí, vem São Pedro, ou seja, um dos 12 apóstolos, e pergunta: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? Ou seja, Jesus, você está contando essa história aí para todos os discípulos em geral ou somente para os 12 apóstolos, nós que somos, né, escolhidos com uma missão especial? E Jesus então conta uma segunda parábola, que é a do administrador fiel e prudente, né? E aí essa parábola ela é voltada para quem? É evidente, para os padres e bispos, ou seja, os sucessores do apóstolo São Pedro, aqueles que devem estar no lugar para cuidar. Então Jesus conta também uma parábola para o clero, para os sacerdotes, dizendo o seguinte: se está todo mundo tem que cuidar, né, na hora de se encontrar com o juiz, muito mais vocês, vocês mais ainda, né? Por quê? Porque quem muito foi dado, muito vai ser exigido, é evidente, né? Então, se o nosso Senhor deu uma missão para os apóstolos, para os sacerdotes, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o poder que nós recebemos de Deus, ele é um poder salvador para os outros, mas para nós, padres, sacerdotes, é uma ocasião de queda. Por quê? Olha a parábola que Jesus conta. Ele diz assim, que o empregado, que está lá cheio de poder, porque o patrão viajou, né? Ele começa a dizer: o patrão está demorando. Quer dizer o seguinte: eu não vou morrer agora, né? É como o padre que chega e diz: eu não vou morrer agora. Então, o padre chega e diz: eu não vou morrer agora. E começa a espancar os criados e as criadas, a comer, beber e embriagar-se. Ou seja, um sacerdote, padre ou bispo, que começa a abusar do poder que tem, espancar nos criados e criadas, ou seja, abusando do poder que tem dentro da igreja, do poder que tem sobre o corpo místico de Cristo, e tira aquilo tudo para o seu proveito, como aqueles pastores que estão lá no profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, que ao invés de cuidar das ovelhas, né, fazem churrasquinho com as ovelhas, né? Pega a ovelha, faz um churrasco e aproveita do rebanho. É uma miséria. Comer, beber e embriagar-se. Então, exatamente aqui Jesus está dizendo: olha, todos, não tem classe privilegiada nesse sentido. Todos, absolutamente todos, um dia morrerão e todos, absolutamente todos, prestarão contas. E a quem mais foi dado, tome cuidado, para que o dom que você recebeu não seja causa de tropeço e perdição ao invés de salvação. Então, estejamos atentos para nos apresentarmos diante do justo juiz. Deus abençoe você. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.